Boa noite a todos. Nós vamos aguardar um pouquinho você poder entrar. Para a reunião dessa quinta-feira à noite. Vão me dizendo se o áudio está bom aí, por favor. Dá um tempinho para a gente ir compartilhando o momento dessa quinta-feira. Eu já queria ir adiantando para os avisos, né? A gente teve essa semana nós tivemos uma mudança por conta de uma reunião que foi feita no Conselho de Pastores com o Poder Público da cidade. E então nós iríamos fazer a ceia num formato de entrar poucas pessoas, porém não foi autorizado ainda nessa forma, né? Então nós estamos vivendo esse momento de algo inédito, né, para a gente, para nós todos, todas as igrejas, todos os ambientes. E a gente está tentando respirar com tudo isso. Então, nós iremos participar da ceia e juntamente com os nossos familiares em casa. Vai ser Páscoa e você vai ter o seu pão, você vai ter o seu suco de uva aí na sua casa. Nós colocamos no grupo da igreja aquelas pessoas que precisam. De repente você não tem o suco de uva, então nós levaremos até você. A gente só precisa do seu endereço para a gente poder fazer isso, né? Mas nós vamos, às 11 horas, nós iniciaremos o culto pela rede social, pelo Facebook, trazendo uma palavra. Eu vou fazer o culto aqui de casa. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, cada um no aconchego do seu lar, mas a importância de você relembrar esse momento como algo que o próprio Cristo nos pediu para fazer em memória dele. Então nós teremos a ceia nesse formato de cada família realizar a sua ceia na sua própria casa. Então você pode fazer o pão, você pode comprar o pão. Para o Senhor, irmão José Aparecido, um abraço a vocês, meu irmão. Deus abençoe, viu? Saudade de todos vocês. O irmão Osmar já está aqui, o Márcio, os dois Márcios. Oi, Benê, a paz, querida. A Flávia, paz. Valdirene, paz. Paz, Rafa. Obrigado, pastor Ivan. Estamos juntos aí, meu irmão, orando por todas as igrejas. A Fer Ferrari também está nos assistindo. O Zá, a Marielle, o Emerson. Deus abençoe a todos vocês, viu? Vocês que forem chegando aí, a gente vai mandando um abraço. Irmã Ivanete, a Daiane, Bento. Oi, Amanda. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. E uma alegria poder a gente compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e também exaltar ao nome do Senhor Jesus. Há uma canção que eu gosto muito. Oi, Marli, a paz a todos vocês aí. Tainá, seja bem-vinda. A Dani e o Daniel estão nos acompanhando. Paz. Deus abençoe vocês, viu? Muita saudade, gente. Como que os dias vão passando.
Paz, Guilherme, Deus te abençoe, meu querido. Guilherme Henrique. Oi, Sil. Boa noite, Sildânia. Boa noite a toda a sua casa, toda a sua família também. Alguns a gente ainda viu. Seja bem-vindo, Jair. Deus te abençoe, meu querido. Nesses dias a gente conseguiu encontrar alguns, né? Já tem outros que a gente tá pelo menos aí já uns 15 dias sem se ver. E oi, Joara, seja bem-vinda. Oi, Angélica. Os Esquetines também nos acompanhando. A Dulce. Oi, Cláudia, Deus te abençoe, querida. Bom te ver. Rebeca tá aqui do meu lado, mas não quer aparecer, filha? Vem aqui. Não? Rebeca tá comendo um pastelzinho aqui. Ela disse que queria participar. Estamos em oração, Angélica. Angélica, pessoal, é tia de Carla. Está nos acompanhando lá de Poções, na Bahia, essa terra de gente boa. Oi, Cleonice, seja bem-vinda, bem-vindo, Lê. Vamos compartilhando aí. Estava afinando o violão. Também estamos com saudade, viu, Marli e Val? Pessoal de Poções, um abraço para vocês, tá? Nós estamos aqui nessa corrente grande de oração uns pelos outros, pedindo que esse tempo seja breve e passe para as nossas vidas, tá bom? Vou mandar um beijo para todos, sim. Dona Marlene tá aqui, viu? A gente também tá com saudade de vocês. Que bom a gente sentir esse calor, né? Humano, mesmo sabendo que estamos distantes, até mesmo dentro da cidade, né? A gente está aqui num grupo de irmãos que já não se vê. Oi, Regiane, Deus te abençoe, queridas. Um beijo a todos vocês aí, tá? E como é bom ter a presença de vocês aqui, mesmo nesse formato, e a gente poder congregar. Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Fala, meu amigo Vander, lá dos Estados Unidos. Bom te ver, viu, cara? Sueli, oi, Su, seja bem-vinda também. O interessante da rede social é isso, né? O Vander é um amigo meu, a gente é amigo. Eu tinha meus 18 anos quando eu fui para Ivaiporã. E oi, Lucildo, Sérgio, Irmã Rosa, sejam todos bem-vindos, viu? Estamos aqui em casa, bem-vindos à nossa casa. E o Vander é esse amigão aí das antigas, gente boa de Deus, tá morando nos Estados Unidos e tá nos acompanhando. Valeu, Tatuzão, grande gaúcho. E é isso, pessoal. Bem-vindos, todos bem-vindos. Fernando Lucas está aí, a Fer, Aline, paz, Aline, orando pela sua vida, viu? Pela sua gravidez, por esses últimos momentos aí. Depois manda notícia pra gente. Nós estamos orando bastante pelas grávidas da nossa igreja, né? Por esse momento, para que Deus coloque paz no coração de vocês, tranquilidade. Paz do Senhor, Jaqueline e família, Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês. Se eu esqueci de falar alguém, me perdoe, tá? É que vai passando aqui muito rápido também. E essa canção, eu gosto muito dela porque diz sobre o Senhor exaltado, o Deus grande, o Deus tremendo, o Deus maravilhoso que nós servimos. Diz assim a canção: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Já eu falo os outros nomes. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Vai mandando um oi aí, porque eu não sei quem está. Eu fui cumprimentando as pessoas que estavam dando boa noite, ó. Depois o irmão Elias mandou um paz do Senhor. Pastor Isaac está nos acompanhando. Vamos estar orando pela sua vida, Pastor Isaac, aí em Bauru. Oi, Adriana, Neco, Deus abençoe. Alexandre, Heloísa, meninos e meninas, Deus abençoe vocês. Vamos falando oizinho, a gente pode ir interagindo também. Oi. E aí, Zé Virgílio, um abraço ao Alcione, a família toda em Bauru também. Perceba que a gente vai chegando em outros ambientes, né? Que talvez fisicamente a gente não estaria. Então é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Se vocês quiserem ir mandando pedidos de oração, também nós iremos orar no final. A gente volta à tela. Oi, Washington. Oi, Kellen. A paz. Oi, querida Selma. Um abraço a vocês aí. O ninho tá vazio. Oi, Célia. Deus te abençoe também, viu? Muitas saudades de vocês. A Rebeca disse que está com saudade de ir para a escola. Tá todo mundo com saudade de alguma coisa, né? A gente, nesses dias, está sofrendo. Oi, Ana! A gente ficou sabendo que você vai ter uma outra menininha. Que coisa boa! Que saudade de vocês, viu? Tô com saudade, tia Ana. Ó, a Rebeca disse que está com saudade de você. A Ana Luísa, Luiz. Sonhei esses dias com vocês. Ó, a Rebeca disse que sonhou esses dias com vocês, Ana. Olha que legal. Oi, Rosinha, Deus abençoe. Boa noite, meu querido Henrique, Elaine. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que é a Branca que cumprimentou com a paz do Senhor. Puxa, que bom ter vocês aqui em casa. E eu queria fazer uma outra canção com vocês, que diz: "Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno", pode cantar na sua casa comigo, "de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor." Cante comigo: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno
Deus real, a Ele ministramos o louvor. Coroado seja a Ti, Senhor, coroado está, ó Rei Jesus, está, ó Rei Jesus, coroado está, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, oh, aleluia, Pai, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroado está, ó Jesus, coroado está, ó Rei Jesus, coroado está, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso, esses dias, ó Pai, esses dias difíceis, nós consagramos todo o nosso ser a Ti, ser a Ti. Não liga a TV não, tá bom? Não liga não. A Rebeca está aqui do meu lado, me ajudando, a sonoplasta. Eu acho que a irmã Maria está nos acompanhando. Não, filha, por favor. Tá bom. A Oidri, a Paz, a Eliane com o Eric. Oi, Ilse, saudades de você, querida. Irmã Niva, lá de Apucarana. Puxa, que bom ter vocês aqui, pessoal. Oi, Dri, manda um beijão para sua mãe, tá bom? Irmã Maria, saudades. Tudo bem, Marquinhos? Seja bem-vindo. Oi, Sandra. Oi, Maria Inês. Irmã Esmeralda, Deus abençoe. Irmã Cida, bem-vindos aqui em casa, nesse culto de adoração ao Senhor Jesus. Nós fizemos 2 canções que exaltam e glorificam ao Rei Jesus. Nós, durante essa semana, estamos enviando uma devocional. Essa devocional, Pastor Sebastião Júnior a gente tem sempre conversado e o grupo de pastores, eu enviei hoje, durante o dia. Ô, Sildânia, se você conseguir colocar a imagem de que os pastores da Igreja Presbiteriana Renovada, não sei se é possível a gente inserir a imagem aqui dentro, o Márcio, se estiver me acompanhando, depois a gente vai colocar um movimento de oração entre os pastores da Igreja Presbiteriana Renovada, em 24 horas de oração ininterruptas, a cada meia hora, pastores dobram seus joelhos para interceder pela Igreja de Cristo, pelo momento em que todos nós estamos vivendo. Há um momento único na história e que, nesse momento, os pastores da Igreja Presbiteriana Renovada, em específico, também estão em oração. Nós fazemos parte de um número muito grande, expressivo de pastores que estão nesse momento, agora, nesse exato momento, um pastor de joelhos dobrados, orando pela vida da igreja, orando pelo povo de Deus, orando pela nossa nação, orando pelas famílias, orando pela economia. Há uma lista que nós fizemos de prioridades em oração nesse momento. Então, todos os dias, não há uma data definida, apenas quando parar, quando tudo voltar na sua normalidade, nós mesmo assim não deixaremos de orar. Eu creio que tenho conversado com algumas pessoas
que Deus tem nos dado um tempo de reflexão para nós mudarmos questões nas nossas vidas, situações no nosso cotidiano que mudou a nossa rotina, mas ao mudar tem trazido novas experiências, dependências do Senhor, novos momentos entre famílias, um despertar do sentimento do abraço, onde muitas vezes avós a gente vendo reportagens de crianças que nasceram e avós que ainda não puderam conhecer seus netos, não puderam pegar seus netinhos nos colos. Isso, queridos, gera um impacto emocional e também de valores inimagináveis, que a gente jamais teria pensamento de como seria um momento como esse. Então eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho dito que essa igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa, e ao precisar, ela voltará a ser uma igreja muito mais forte. Essa igreja será uma igreja, de fato, triunfante sobre a face da terra. Olá, pastor Hélio, Deus te abençoe aí de Marília. Estamos juntos em oração, viu, querido pastor? Boa noite, Flávia. Deus abençoe cada um de vocês. Oi, Zilda, seja bem-vinda, irmã Maria José, seja bem-vinda, Zezé, saudade de vocês, queridos. E eu percebo que Deus está no seu alto e sublime trono, olhando para cada um de nós, contemplando as nossas necessidades, sendo o grande Deus, Criador dos céus e da terra. Nada, absolutamente nada, sai do controle desse Deus a quem servimos. E durante essas devocionais que nós estamos tendo, a gente está percorrendo os instantes finais do ministério de Jesus aqui na face da terra. É a última ceia que Jesus está passando com os seus discípulos. Ele tem 3 ceias que ele passa anualmente com os discípulos, naquele formato judaico, em família, numa festa da libertação do povo de Israel. Nós iniciamos falando sobre isso, sobre o significado da palavra Páscoa, que é passar por cima, passar sobre. Então, nesse dia que antecede a sexta-feira da paixão, o grande dia em que Jesus entrega a sua vida, ele se dá para o ser humano, para justamente trazer de volta a comunhão da humanidade para com Deus. O afastamento não foi de Deus para com o homem, mas é sempre o homem se afastando do seu Criador. Então, nós vamos perceber que o Evangelho de João é esse texto que mostra bem uma narrativa muito completa, muito segura dos últimos instantes do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. Então, João vai nos mostrar a despedida que Jesus tem, e essa despedida, não há uma dimensão dos discípulos de compreensão. Eles estão na Páscoa, eles estão na celebração. E ontem nós falamos sobre a posição do discípulo, que é bacia e toalha, aquele que serve como Jesus serviu a sua igreja, como Jesus serviu os seus discípulos, como deve ser o cristão na sua essência, na sua maneira de ser. Nós precisamos caminhar olhando para o nosso próximo, caminhar olhando para as pessoas que estão ao nosso redor e, de fato, compreender que nós servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. O que Jesus estava demonstrando naquele momento em que ele lava os pés dos seus discípulos, ele estava mostrando o papel que os discípulos precisariam ter a partir daquele momento. E aí, então, João, na sua narrativa, vai chegar
E no capítulo 16 ele vai dizer sobre essa despedida de Jesus, o Senhor dizendo que é chegada a hora, e de repente Jesus ele vai fazer então essa oração. E é interessante nós notarmos que a oração agora, ela é uma oração não de Jesus para Deus, para o Pai. É uma oração, não é aquela oração do Pai Nosso que ele está mostrando às pessoas como orar, mas é uma oração de Jesus agora entregando a obra, entregando as nossas vidas ao Pai. É como se Jesus estivesse dizendo a Deus: Pai, está aqui e é glorificado o teu nome por aquilo que foi realizado através do ministério, através do propósito, através dos desígnios de Deus, através dessa obra completa que Jesus então realiza na terra, como missão que o Pai deixou para ele. E na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, nós vamos perceber que Jesus diz: glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me fizeste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Olha que tremendo esse texto. A oração que Jesus está fazendo agora é uma oração de entrega de uma obra perfeita que ele realizou na face da terra. Quantas vezes nós encerramos etapas da nossa vida em que essas etapas vão glorificar a Deus, e a gente vai perceber que Deus estava naquele momento, e ao estar naquele momento a gente consegue dizer: Pai, isso pertence a ti, o teu nome é glorificado a partir do que aconteceu com a minha vida, dos propósitos e desígnios do Senhor. Quantas vezes há sonhos no nosso coração, há propósitos que a gente escreve, palavras que um dia recebemos da parte do nosso Deus, de que promessas se cumpririam nas nossas vidas. Pode estar passando um filme na sua cabeça, pode estar passando assim como está passando na minha cabeça nesse momento também, porque esse texto vai nos mostrar a importância de nós entendermos esse processo do Pai nas nossas vidas, esse processo do Pai na pessoa de Jesus. E agora ele vai dizer que esses homens a quem ouviu a respeito do Pai, esses homens pelas quais agora a reconciliação deles será uma reconciliação plena, uma reconciliação já não mais apenas pelo sacerdócio, pelo sacrifício de ano em ano, de um momento apenas. Perceba que a Páscoa é um momento anual, ela é celebrada anualmente. Agora, Cristo, a obra de Cristo é tão perfeita que ele vai instituir uma nova ordenança a nós, que ela pode ser realizada todas as vezes que nós lembrarmos
de Jesus como esse Cordeiro perfeito que tira o pecado da humanidade, que tira o pecado do mundo, que é o que nós iremos fazer em ceia, em família, lembrando não apenas a morte, mas também celebrando no domingo a ressurreição de Cristo. Então, o que João está expressando nesse texto, aquilo que ele escreve como maneira de mostrar essa oração sacerdotal que Cristo faz ao Pai, num resumo geral, é dizendo: Pai, eu estou aqui dizendo que aqueles que pertencem a Ti, aqueles que são Teus, esses homens que ouviram e que o Senhor me deu nesse mundo, e o Senhor me confiou eles, e eles têm guardado a sua palavra. Eu queria fazer essa pergunta a você nessa noite. Meu querido ouvinte, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, que nos assistem nessa noite. Jesus um dia faz uma oração ao Pai, dizendo que aqueles a quem Deus deu a Ele, o Senhor Jesus está agora devolvendo essas pessoas para as mãos do Pai. Dizendo: Pai, essas pessoas são Tuas, eu as entrego como maneira de dizer que elas ouviram a Tua voz. Elas ouviram o Filho, e ao ouvir o Filho, elas ouvem o Pai. E ao ouvir o Pai, elas estão entendendo o propósito do Filho nessa terra. É muito interessante a gente chegar próximo à sexta-feira que antecede, o dia que antecede, porque é justamente nessa semana que todos esses acontecimentos eles vão se desenrolando. Jesus sabe cada um deles, os discípulos é que não têm dimensão do que está para acontecer. E Jesus, então, a partir do Evangelho de João, eu queria que você pudesse ler, você refletisse nessas palavras da oração sacerdotal de Jesus. Nós teríamos muito tempo para poder extrair lições desse texto específico. Mas eu queria que você, nessa noite, pudesse perceber que Jesus tem o seu a sós com o Pai para mostrar a obra completa que Deus confiou a Ele. E Jesus tem essa plena convicção de que a obra que Ele deixou na vida dos seus discípulos, elas chegariam no ano de 2020. Elas alcançariam centenas, milhares, milhões de pessoas que já passaram por essa terra, que têm passado e que ainda passarão. Nós não temos a dimensão desse tempo. Nós não sabemos a hora em que as trombetas vão tocar, chamando a igreja do Senhor Jesus. Mas por esse texto há uma convicção no nosso coração de que aqueles que ouviram e guardaram as palavras de Jesus e diariamente têm cumprido suas missões, a missão do Pai aqui na terra, a missão confiada a Jesus aqui na terra, a missão que é minha, a missão que é sua, a missão de Deus confiada a nós. Perceba que é um privilégio tão grande, de algo tão glorioso e ao mesmo tempo tão simples, porque o reino de Deus é um reino simples, é um reino eterno, é um reino onde a beleza da simplicidade é que é exaltada. Numa oração que Jesus faz ao Pai,
ele mostra toda a glória desse reino. Um dia confiada pelo Pai em Jesus. E agora Jesus confia aos seus discípulos, a todas as ovelhas que ouvem a voz de Jesus. Eu conversava com alguém essa semana e justamente o assunto era a respeito de perseguição, e eu creio que durante esses dias eu falarei um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre Mateus 24, sobre tentar entender um pouquinho e também escatologicamente pensar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Quando Jesus vai pregar essa sua mensagem, uma mensagem escatológica a respeito do final dos tempos. Nós, como discípulos de Cristo, nós, como servos do Senhor Jesus, nós, como igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus. E eu dizia justamente para essa pessoa que se preocupava, uma preocupação, claro, que todos nós temos, de que algumas pessoas poderiam se esfriar na fé pelo fato da igreja estar fechada. Quando nós dizemos fechada é no sentido físico, o templo, a igreja jamais fechou. O corpo de Cristo jamais deixou de existir. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. É essa igreja invisível. E quando eu conversava com essa pessoa, eu disse, olha, minha irmã, assim como Deus não se surpreende com o ser humano, esse momento também nos fará para que a gente também não se surpreenda com algumas coisas. Porque pode estar chegando o tempo em que o Senhor começará, e isso é muito sério que eu falo nessa noite, com muito temor e tremor no meu coração, em que a colheita está iniciando. Deus está separando o joio do trigo. Deus está separando as ovelhas dos bodes. Deus está separando os pastores dos falsos pastores, os profetas dos falsos profetas. Deus começa nesse tempo em que nós estamos vivendo, estamos presenciando aos nossos olhos. Querido, se você pudesse ter a dimensão, e eu compartilhava isso no grupo da nossa igreja ontem, aqui no meu quarto, nosso quarto, era no final do dia, Carla estava se preparando para assistir a aula, ela está agora nesse momento participando da aula, ela voltou a estudar, e então eu dizia, eu vou filosofar um pouco aqui. Eu sempre gostei de pensar um pouquinho, até mesmo em fazer um curso de filosofia. E eu pensava justamente a respeito do confinamento, o isolamento das pessoas nesse momento. E a gente perceber que para algumas pessoas isso já é corriqueiro, porque elas decidiram se isolar das pessoas. Elas não querem ter comunhão com ninguém. Elas não querem ter prazer em encontrar ninguém. Eu não sou contra bichos, eu até já não fui muito fã. Quando Rebeca era pequena, a gente tinha dificuldade de ir na casa, de fazer algumas visitas. E quando tinha, principalmente cachorro, na casa da pessoa que a gente ia visitar, a gente não tinha sossego em fazer visitas, porque Rebeca tinha muito medo de qualquer tipo de bicho. Então,
um dia a gente decidiu, apareceu um cachorrinho para a gente pegar, ganhamos, de uma família querida da nossa comunidade. E foi aquele dilema, será que a gente pega, será que a gente não pega? O cachorro dá muito trabalho e vai pegar amor no bichinho. Resumo da ópera, de um a gente tem 3. É bem isso. E a gente pega um amor, e a gente cuida, e aí a gente percebe quanto a natureza ela é bela na criação de Deus, os animais. Eu vi imagens de alguns países em que os jacarés estão entrando nos estacionamentos de shopping centers porque está tudo vazio. O ser humano foi invadindo a natureza, a gente não vai ter nessa dimensão, mas a gente vai invadindo os espaços da natureza e por aí vai. Mas o que eu refletia era justamente de que esse isolamento para algumas pessoas, e como eu disse a respeito de animais, eu não sou contra isso, mas a gente encontra pessoas hoje que um casal diz assim, nós não queremos ter filhos. E então eles dizem, o nosso filho é o nosso bichinho, é o passarinho. Deixa eu encostar aqui. Desculpa, queridos. O nosso filho é... E, na verdade, nós vamos percebendo... Por favor, não me entenda, não me interprete mal no que eu estou dizendo, mas eu percebi nesses dias, existem inúmeros casos, são centenas de situações, mas o que eu percebi é que há pessoas que já vivem isoladas porque elas querem. Elas não querem ter contato com mais ninguém. Elas desejam e vivem tristemente em um confinamento de alma, de espírito, de sentimentos, de não mais terem prazer no se encontrar, não terem mais prazer em desfrutar da beleza da comunhão. Perceba que a oração que Jesus faz é de dizer que Jesus está devolvendo nós como filhos de Deus. E que aonde Jesus está indo, o desejo dele é que nós também estejamos naquele lugar. Céu é o ambiente da comunhão, da glória de Deus, da presença da Trindade, da presença dos anjos, da presença dos salvos, da presença daqueles que partiram e foram para a glória com o nosso Senhor Jesus. E a gente pode estar vivendo, queridos irmãos, os últimos tempos da Igreja do Senhor na face da terra. E ao dizer isso, eu justamente mostrava e dizia a Carla, eu não quero viver uma vida de confinamento, uma vida isolada. Não é o desejo e o prazer de Deus para o ser humano que ele esteja só. Nos lembremos de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, cria a natureza, cria o homem. E aí ele olha, Gênesis capítulo número 2, Deus vai olhar para o homem, para Adão, e vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Deus não me criou, Deus não criou você para estar só, para estar num confinamento, para estar isolado. Deus nos criou para a sua glória. E ao nos criar para a sua glória, Ele nos cria para relacionar com a sua criação. Para relacionar-se comigo, para relacionar-se com você, para relacionar-se com a sua família. E essa obra
redentora de Cristo, é para levar o homem de volta ao lugar que ele mesmo se perdeu. Não foi Deus que foi perdido, era eu que estava perdido. Não foi Jesus que se perdeu, não foi Deus que se afastou. Nós nos afastamos, nós nos perdemos do Criador. Mas por meio de Jesus, pela obra redentora de Cristo Jesus, Ele veio ao nosso resgate, ao nosso encontro, para nos levar de volta a essa plena e viva comunhão com o Pai. Essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo. E a oração de Jesus é essa, que aonde eu estiver, Pai, eles estejam também. É isso que o Senhor Jesus deixa para a minha vida e para a sua vida nessa quinta-feira à noite que antecede a Sexta-feira Santa, considerada a Sexta-feira da Paixão. Todo aquele cenário em que nós iremos refletir nessa sexta-feira como os instantes finais e a morte de Jesus. Todo o sofrimento que o nosso Salvador faz. Mas antes de passar pelo Getsemane, antes de enfrentar todo o julgamento, antes de passar pela via dolorosa, a gente encontra Jesus orando ao Pai. Quando eu lia, mais uma vez a gente percebe Jesus olhando para o Pai. O início do verso 17, Alan, você que está nos acompanhando, a irmã Natalina, Deus abençoe sua família, querida irmã. Júlio César, irmã Elizabeth Longo, Deus abençoe vocês. Irmã Cida Eiras, irmão Wilson, irmã Elisângela, o Isaías. Deus abençoe todos vocês, meus queridos irmãos. Essa semana eu dizia sobre a oração. Quando a gente diz assim, feche os seus olhos para nós orarmos. É porque o problema de nós, às vezes, não orar, não fecharmos os olhos, é nós nos distrairmos. Eu não sei se foi no domingo à noite que eu pregava sobre isso, porque foi domingo, porque eu estava falando quando Jesus levantou os pães, os 5 pães e 2 peixinhos aos céus. O texto diz que, e olhando Jesus para o alto, olhando Jesus para os céus. O verso 1 do capítulo 17 diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. O título do capítulo 17 é a oração sacerdotal. Enquanto a gente precisa fechar os olhos, Adriana, Neide, seja bem-vinda. Enquanto a gente precisa fechar os olhos, irmã Rosa, que está aí conosco também, Jesus está olhando para o Pai. Porque o cenário nosso, se a gente for olhar as circunstâncias, né? Olhar o momento, quando a gente vai orar dentro da igreja, é perigoso a gente, com os olhos abertos, ficar vendo quem está orando ou quem não está orando. E nessa oração, Jesus volta os olhos dele para o céu. E mais uma vez, o Espírito Santo de Deus está falando conosco que nesse momento em que todos nós estamos passando, a gente aprende com Jesus a olhar para o Pai. Para quando nós orarmos, nós olharmos para os céus. Nós não nos esquecermos, mas nós temos a plena convicção que nós não temos condições de fazer absolutamente nada
nessa terra se não for pela pessoa de Cristo, se não for o favor de Deus, se não for as mãos de Deus sobre cada um de nós. Então, nessa noite, eu quero convocar você e quero incentivar o seu coração, incentivar você que nos ouve nessa noite a olhar para os céus, para que durante os seus dias, esses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós jamais deixemos de olhar para os céus. Quantos podem dizer amém comigo aí? Escreva um amém, confirme essa palavra no seu coração. Diga, eu recebo essa palavra no coração, eu vou deixar de olhar ao que está ao meu redor no sentido das preocupações inerentes ao que a gente tem vivido e a gente vai olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é lá que vai vir a nossa segurança, é lá que vai vir a resposta, Marina, é lá, Angélica, que vai vir a sua resposta, Alessandro, Valdilene, Wilson, Elisângela, Kellen, é de lá que vai vir, Júlio, é de lá que virá, todos aqueles que nos assistem, é de lá, é dos céus que vem a nossa resposta. E assim como o Senhor, Dani, assim como o Senhor, Selma, olhou para o Pai, Joara, Rosinha, todos aqueles que têm concordado, e aí no seu coração você disse, amém, irmã Elizabeth, eu quero que você nessa noite volte os seus olhos ao Senhor. É de lá que vem o nosso socorro. A gente lembra do salmista dizendo justamente isso. É como se o salmista tivesse nesse ambiente que a gente está. Eu confesso para vocês, eu disse, irmão Estopa, que os pastores estariam orando, eu coloquei naquele momento, mas a minha oração não é mais poderosa que a sua, nunca foi. Não há oração mais forte, uma oração de que alguém faça melhor do que a outra. Jesus vai ensinar sobre a oração e Jesus vai dizer que quando a gente for orar e a gente fechar a porta do quarto, é o secreto que Deus está vendo. Perceba que a oração é intimidade, é relacionamento. Não são meras palavras. Não é se eu falo mais bonito do que talvez o meu irmão que não teve a oportunidade de estudar. Não é isso. Oração é relacionamento, é aliança, é aquilo que um casal vive dentro do casamento, de conversar. É aquilo de um pai conversar com o filho sem reservas. É o filho conversar com o pai, Ângela, sem medo. É a gente chegar em casa. A gente chegar em casa e saber que a gente pode ser a gente mesmo. É isso que o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de reencontrar essa comunhão sincera, pura, sem barganhas, sem a necessidade de a gente, dentro da nossa alma suja, corrompida pelo pecado, tentar manipular. Agora você está fazendo o seu culto aí na sua casa. Eu não estou te vendo, você está me vendo, mas eu não vejo você, eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua mente, mas eu confesso que nesses dias, eu compartilhava isso com a Sildânia, conversando com ela ontem, esse sentimento que o salmista teve de estar num ambiente em que ele precisa olhar para cima, ou seja, é uma região funda, um lugar onde você se sente isolado mesmo. Eleva os meus olhos para os montes. Ele não está dizendo, eu elevo os meus olhos àquele monte ali. Não, aos montes. Ele está rodeado de montes, de
uma superfície difícil de sair, de um momento difícil de sair. Quantos não estão vivendo esse sentimento? Talvez eu fale com pessoas que nessa hora estão tendo esse problema, e a reflexão que eu dizia sobre o problema de isolamento é que ele pode estar nos livrando do coronavírus, do Covid-19, perdão, do coronavírus. Mas o isolamento pode estar trazendo depressão, síndrome do pânico, do desespero das pessoas. Porque é isso que acontece quando a gente começa a ficar sozinho, a não ver pessoas, a não sair para tomar sol. A gente começa a perder vitamina D no nosso corpo. E tem pessoas que não estão podendo, queridos, há pessoas que estão internadas. E não é por causa do Covid-19, elas já estão internadas há meses. Pessoas que estão confinadas dentro de um leito de hospital há anos, em cima de uma cama. Pessoas que desenvolveram nesses dias e têm desenvolvido nesses dias, e nós vamos orar nessa noite para que o Senhor arranque do nosso sentimento todo espírito de depressão, de desespero, de síndrome de pânico. Nós não aceitamos isso para as nossas vidas. Até porque nós estamos com o salmista. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, não importa aonde a gente esteja, no fundo do poço ou em cima da montanha. Não importa se a gente está confinado ou trabalhando. Pode ser que haja desemprego ou emprego, o nosso socorro continua vindo do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele virá como esse grande guarda, que guarda 24 horas. Na verdade, para nós é 24 horas. Não há tempo para o Senhor. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O atemporal de Deus para o temporal nosso, de 24 horas, de dias serem longos, de rotinas diferentes acontecendo. Deus continua dentro do seu propósito, dentro da sua glória, dentro do seu poder, manifestando o seu domínio sobre todas as coisas. E Ele vai olhar para mim e para você. E Ele vai dizer que agora é chegada a hora das ovelhas ouvirem a voz do sumo pastor. Agora é a hora das ovelhas ouvirem a voz do pastor Jesus. Então, se você é ovelha, você não precisa ter medo. Se você é ovelha, você tem a plena convicção, como Emerson está dizendo, Deus é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, se a gente é ovelha, a gente entende a oração de que a obra de Cristo é realizada para nós e agora por meio de nós. E que as nossas mãos serão instrumentos da presença de Deus para que a gente leve, os nossos pés sejam instrumentos das boas novas. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Talvez você chorou nesses dias, meu irmão. Talvez você tenha chorado nesses dias, minha irmã. Talvez lágrimas tenham brotado dos seus olhos, da angústia, de não saber, de não ter perspectivas. Aquele que sai, o caminhante, o cristão que caminha mesmo com lágrimas, que não para, que não desiste porque é ovelha. Quem parou não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do pai ou da mãe que disse ao filho, disse à filha, não vai por esse caminho. Aí nós compreenderemos quem o pai está chamando
e aqueles que de fato estão ouvindo a voz do seu pastor. Eu compartilhei um vídeo, só que ele está em inglês, o René mandou pra gente. Um vídeo dessa semana. Um inglês que foi acometido do coronavírus e ele está, já estou encerrando, ele está no leito do hospital e ele está isolado, então ele faz uma oração, começa a falar com Deus, porque Deus havia deixado ele naquele isolamento. E se era possível ter a presença de Deus naquela hora. De repente, a porta do quarto se abre e uma pessoa, possivelmente uma pessoa de cor negra, porque ele conta a história dessa pessoa que faz limpeza nesse hospital. E esse homem abre a porta e ele pergunta se está tudo bem com essa pessoa que está fazendo o vídeo, que estava internado, que estava com estava infectado pelo vírus. Então, esse irmão nosso, que nós não conhecemos, ele começa a contar a história dele como missionário na África. E ele começa a relatar tudo o que o Senhor Jesus fez naquele país. Tudo aquilo que Deus estava realizando na face da terra. E esse homem, então, em lágrimas, vai contando que aquele irmão oferece uma oração para ele. E ele diz, é claro que eu quero uma oração. E esse irmão, que é um limpador, uma pessoa que limpa, a palavra em inglês é cleaner, seria um faxineiro, a pessoa que está limpando o hospital. Ele então oferece aquela oração, ele ora por aquele homem. E na oração dele ele pede para que Deus o toque com cura. E esse homem vai contar o seu testemunho, que ele é tocado por Jesus. E ele é curado dessa contaminação. E aí, ele ainda está internado, e ele então, ainda em isolamento, ele diz que está com vontade de tomar Coca-Cola, comer umas batatinhas fritas, essas bobeirinhas que no dia a dia as pessoas comem. E ele falou que fez essa oração dizendo, Senhor, será que seria possível? Ele em pensamento orando a Deus. Será que seria possível eu comer isso? E para surpresa dele, quando no outro dia a porta do seu quarto se abre e esse irmão tem um pacote nas suas mãos. E quando ele abre o pacote, está ali tudo aquilo que ele orou no dia anterior. A Coca-Cola que ele estava com tanta vontade de tomar, os batatinhas, frutas, aquele irmão ouviu, foi sensível ao que Deus estava dizendo. Aquilo que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. E ele agora, em casa, ele testemunha do milagre que Deus fez. E ele então encerra, como eu estou encerrando nesse momento, dizendo que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de você agora, às 8h38, às 20h38. Deus manda dizer para mim e para você, Ele está cuidando de nós. Ele não é o Deus de longe, não é o Deus de perto apenas, Ele é o Deus de dentro. O Deus que decidiu, e quando a gente abre o coração, esse Deus grandioso, que cuida da gente nos mínimos detalhes,
Ele passa a habitar dentro do nosso coração. E que nessa sexta-feira, não apenas esta, não apenas nesse domingo que nós celebraremos a Páscoa, mas todos os dias nós podemos ter a plena convicção de que o Senhor está conosco, de que Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente. Que você receba essa palavra no seu coração. Nós vamos orar juntos nesse momento. O pastor Isaac pediu oração, não sei se ele está aí ainda. O pastor Isaac já passou por quimioterapia, ainda continua no quadro do câncer. E, pastor Isaac, se o senhor estiver aí, ou se essas palavras chegarem em algum momento sobre a sua vida, eu creio que Jesus pode te curar. Eu sei que Jesus pode fazer um milagre em inúmeras pessoas. Eu sei que uma palavra apenas dele é o suficiente. Apenas um sopro dele sobre a face da terra dissipa todo o mal. A gente busca, como filhos, pedir para que Deus se manifeste e traga cura. Mas a gente aprende com Jesus a pedir para que a vontade dele seja feita na terra como é feita nos céus. E que nessa noite a gente se una em oração. Para a gente não se distrair, eu peço que você feche os olhos e a gente ore. Você lembre de alguém para orar nesse momento. De pessoas que estão precisando de uma visitação do Espírito Santo. Pai, a oração de Jesus foi olhando para Ti. A gente fecha os olhos, mas a gente sinaliza o nosso olhar e as nossas palavras ao Senhor. Eu não sei como está o coração das pessoas que me ouvem nessa hora, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir que o consolo do Espírito Santo, esse Deus que nos consola, esse Deus que nos visita, esse Deus que nos acolhe nessa noite de quinta-feira. Esse Espírito Santo que tem o papel de uma mãe de guardar o seu filho, protegê-lo, suprir as suas necessidades. Que o teu Santo Espírito venha sobre o lar de cada pessoa que me ouve nessa noite. E que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a compreender e a te ouvir. Talvez tenham pessoas dizendo, lá no seu íntimo, dizendo, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que não há razão para a minha existência, parece que não há significado para a minha vida. E você chega a pensar que Deus se esqueceu. Ah, Pai, que o poder do Espírito Santo nessa hora fortaleça todos os que estão orando nesse momento comigo, Senhor. Aqueles que estão internados, aqueles que estão trabalhando à frente dessa batalha nos hospitais, nos postos de saúde, nos UPAs, todos os hospitais aonde esse mal terrível tem assolado a humanidade. Uma palavra de Jesus é o suficiente. Mas nós te pedimos que a tua vontade seja feita na terra assim como é feita nos céus. E como ovelhas do seu rebanho, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ter a convicção de que não é a gente que te escolheu, mas o Senhor escolheu a cada um de nós. E tem nos designado para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto, esse fruto do Evangelho, permaneça como propósito de Deus, como a finalidade da missão de Deus sobre as nossas vidas. Ó Pai,
nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E pedimos que a reflexão desses 3 dias, da sexta-feira, do sábado em que os discípulos estão totalmente perdidos no universo daqueles a quem eles tanto confiaram, e de fato ele está morto. Jesus morreu. A esperança para aqueles homens findou-se. Há uma festa, uma celebração no inferno de que o Filho de Deus está morto. Para a religião, para os religiosos, era a grande vitória, o grande triunfo ver o Rei dos Judeus sendo crucificado. Mas para o reino que ele veio trazer sobre a face da terra, era apenas o início, porque ele estava indo buscar as chaves da morte e do inferno e nos livrar do pecado, das mãos de Satanás, do Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitos. E agora Jesus nos resgata de volta para a comunhão com o Pai e diz: eles são teus. E aonde eu estiver, o meu desejo é que eles estejam comigo, Pai. A oração de Jesus é essa. Que nós o amemos, que o nosso viver seja na forma de que a gente tenha certeza para onde a gente vai. Quem nos chamou, a certeza dessa salvação que obtivemos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Receba essa paz. As minhas lágrimas não são lágrimas de tristeza, mas lágrimas da certeza de quem está conosco. Lágrimas da certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor. Lá, as suas lágrimas podem ser o nosso alimento enquanto a gente anda, enquanto a gente vai caminhando e andando e chorando. Nós voltaremos com júbilo trazendo os nossos feixes. A semente daquilo que fizemos enquanto tivemos a oportunidade de fazer o bem. Que Deus seja merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, sobre nós, o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. E agora, irmãos, que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada coração, cada mente. Coloque a mão sobre a sua cabeça e peça para que essa paz repouse sobre a sua vida, onde você está nessa hora. Oh Pai, venha com a tua paz sobre as nossas mentes. Essa paz que, no meio do caos, ela enche a nossa mente de esperança. Coloque a mão no seu coração. Oh Senhor, venha com essa paz sobre o nosso coração nessa noite. E nos abençoe em Cristo Jesus. Um beijo grande, tá, pessoal? Obrigado pela companhia. Não haveria razão de estar aqui se vocês não estivessem aí. Que Deus, na sua infinita graça, nos dê uma sexta-feira abençoada. Aqueles que irão trabalhar, bom trabalho. Aqueles que estão ficando em casa, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Reflita sobre a crucificação, sobre o Gólgota, sobre a via dolorosa, o que Jesus passou nos instantes finais, por amor a mim e a você. No domingo, prepare aquela canção para a gente cantar juntos. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Eu estou pensando em vocês. A gente aqui fala de vocês, viu? Uma coisa boa, pode ficar tranquilo. Aqui é substância. A gente fala coisas boas dos nossos irmãos. A gente lembra de cada um de vocês com alegria, de que logo, daqui a pouquinho, a gente vai estar juntos. E o bom de ser irmão em Cristo é saber que a gente vai viver eternamente na glória com o Senhor Jesus. Então vai acabar o choro, vai acabar a tristeza, vai acabar tudo. E a gente vai viver com Jesus para todo sempre. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus, eu me despeço e fiquem todos com Deus. Ore por nós, precisamos das suas orações e nós estamos aqui orando por vocês. Um beijo a todos da família pastoral.